paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita em Lucas capítulo 15, verso de número 2, e Atos capítulo 6, verso de número 1, e diz: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Eles afetaram supor que se Jesus tratasse os pecadores gentilmente, ele deveria gostar da sociedade deles e ser um homem de caráter semelhante. Eles consideraram vergonhoso estar com eles ou comer com eles e, portanto, apresentaram uma acusação contra ele por isso. Eles não supuseram que ele os admitiu em sua sociedade com o objetivo de fazer-os bem. Nem se lembraram de que o objetivo de sua vinda era chamar o ímpio dos seus caminhos maus e os salvá-los da morte e de uma vida pecaminosa que eles possuíam. Murmurar, do verbo grego diagogosó, a origem desta palavra é uma onomatopeia, ou seja, a formação de uma palavra reproduzindo sons naturais associados a ela. Por exemplo, o relógio faz tic-tac. Havia um zum-zum-zum por ali. No grego, a origem de uma reprodução aproximada do som de pombas e abelhas. Um murmúrio, uma reclamação negativa. Números capítulo 16 narra a rebelião de Coré, Datã e Abirão e ensina-nos que a murmuração é contaminadora. Em Lucas 5,30, os escribas e fariseus murmuravam contra os discípulos de Jesus. Em Lucas 19,7, a multidão, já contaminada pelos líderes murmuradores, murmurou também contra Jesus, acusando-o de entrar na casa de Zaqueu. Em João 6,41, murmuraram contra Jesus por ele ter dito que era o pão que desceu do céu. Em 1 Coríntios 10,10, Paulo alertou aos crentes de Corinto a não murmurarem, imitando os israelitas no deserto, e pereceram pelo destruidor. Em Filipenses 2,14, outra vez Paulo exorta aos crentes do primeiro século: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Pedro exorta a termos ardente amor uns para com os outros e sem murmurações, capítulo 4 de 1 Pedro e o verso 8 e 9. Jesus Cristo percebeu a murmuração dos escribas e fariseus em meio à multidão, e de um mal tirou um bem. Propôs-lhes a parábola da ovelha perdida. Gregos são judeus de fala grega, não nascidos na Palestina. Hebreus, aqueles judeus nascidos na Palestina que usavam sua língua nativa e estavam acostumados a menosprezar os gregos como uma classe inferior. Por isso que havia um descontentamento entre as viúvas dos gregos e dos hebreus. Então as viúvas estavam sendo negligenciadas por aqueles que os apóstolos empregaram e que eram provavelmente da classe hebraica, pois eram os mais numerosos. A denúncia dos gregos era com toda a probabilidade bem fundamentada, embora não podemos suspeitar que os encarregados da distribuição fizessem intencionalmente. Portanto, foi realmente apenas uma emulação de amor, cada parte desejando ter seus próprios pobres atendidos da melhor maneira. Nos dias atuais não é diferente. Sempre as classes sociais e inclusive na igreja no século atual gosta de favorecer uns e desfavorecer outros por ter
mais afinidade com uns e menos afinidade com outros, e não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que devemos ajudar a todos, sem haver nenhuma acepção.